Olá a todos que nos acompanham, meu muito obrigado por você ter acessado esse vídeo e hoje nós falaremos sobre um tema bem bacana, religião versus inteligência emocional. Antes de mais nada, de você me julgar por causa desse tema, eu quero dizer que eu tenho propriedade nisso, eu tenho 27 anos de casa, de igreja evangélica, né? Já fui nomeado pastor, né, tenho bacharel em teologia e hoje, né, por opção própria, eu decidi me afastar das atividades eclesiásticas por conta de muita coisa que a gente vai conversar aqui, mas não é um desabafo meu, é um abrir de olhos para você que está aí do outro lado e que provavelmente esteja buscando respostas sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Então, olha só, um tema bem bacana, bem polêmico, mas eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para a sua vida. Religião versus inteligência emocional. Hoje 70% das pessoas que estão dentro da igreja têm problemas emocionais gravíssimos. Eu digo isso porque eu tenho mais de 8.000 horas em atendimento. Permita-me dizer que realmente essas pessoas estão com sérios problemas emocionais. E eu também vivi, né, nesses 27 anos, dentro da igreja, por questão de liderança, seja ela uma liderança que faz isso claramente ou faz isso porque foi ensinada a fazer isso. Veja só, eu estou falando de religião, não estou falando de Deus, não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando de religião. A palavra religare, ela vem do grego, que significa ligação de Deus com o homem. Religação ou ligação de Deus com o homem. Eu vou trazer aqui 5 pontos por que as pessoas estão dentro da igreja e estão adoecidas. E como o sistema religioso adoece a mente humana. Fica aqui comigo, porque você vai se impressionar com cada ponto, com cada tópico, e provavelmente você vai se identificar, assim como eu também me identifico com tudo aqui que a gente vai falar. Como controle da emoção e a negação do prazer adoecem o ser humano dentro da igreja. Eles querem controlar a sua emoção e também negar o prazer, fazendo com que se adoeçam mentalmente. Veja só, a emoção, e aí eu entro no meu primeiro tópico, que é culpa emocional como base do sistema. Culpa emocional como base do sistema. A religião, ela ensina que é errado você sentir. Sentir o quê? Raiva, desejo, tristeza e prazer, que muito desses sentimentos viram pecados. E isso cria dentro do nosso sistema mental travas emocionais absurdas, fazendo com que a pessoa se sinta culpada e insegura e se autocensura constantemente, a chamada santidade. Com isso, nós passamos por eternos lutos com os nossos sentimentos, porque eu não posso sentir raiva, porque eu não posso sentir desejo e nem tristeza no que supostamente um pastor, um padre, do que um pai de santo prega nos seus púlpitos, porque se eu pensar de forma diferente, com desejos diferentes, eu estou com alguma coisa dentro de mim, provavelmente eu preciso me libertar de um pecado. Se fosse errado sentir os desejos normais da vida, veja só que eu não prego sentimentos ruins, baixos, mas eles são necessários. O padrão de vida de sentimentos baixos é o que te adoecem. Mas você sentir raiva de um comportamento, sentir desejo de algo que brota no seu coração ou uma tristeza, não quer dizer que tudo isso vira pecado.
está deturpando o que está sendo ensinado, até mesmo nos ensinamentos de Cristo. Até mesmo nos ensinamentos de Cristo. Nós temos que entender que os piores sentimentos que a igreja gera dentro de você é medo, culpa e vergonha. Preste atenção nas mensagens. Nunca você está livre desses problemas. Sempre tem algo a resolver dentro de você. Preste atenção quando se faz o apelo, mais da metade da igreja vai na frente receber a oração porque ela está se sentindo com medo, com vergonha e com culpa. Os 3 piores sentimentos na escala de energia é o sentimento de culpa, medo e vergonha. E às vezes é errado eu sentir desejo, é errado eu sentir prazer, é errado eu enriquecer, é errado eu olhar para uma pessoa e me sentir atraído, principalmente os jovens. Porque se você olha para uma menina e não é casado com ela e sente desejo por ela, você está em pecado, ainda mais se você for para a linha de uma masturbação, de cunho sexual. Eu digo isso porque eu atendo pessoas com grandes transtornos emocionais em torno de sexualidade proibida, coibida, porque a igreja diz que é pecado, porque a igreja diz que está com pecado de Jezabel. E nem ao menos sabe o que isso significa. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o medo substituindo consciência. Medo substituindo consciência. Medo do quê? Medo do inferno. Medo de punição. Medo de ser castigado. E aí então passa a moldar o comportamento daquela pessoa, do irmão, da irmã, e faz com que refreie, anule os instintos até mesmo de prosperidade e riqueza. Não, o rico não pode ser rico. Nenhum rico herdará, ou dificilmente um rico herdará o reino de Deus, interpretando de modo diferente o que Cristo quis dizer. Inferno, punição de inferno, pensa comigo, Deus vai te mandar para o castigo eterno se em 70 anos da sua vida você for fiel. Eu estou sendo bem realista, mas no último ano você apostatar, decidir não seguir a Deus, então você vai ficar eternamente no inferno. Você sabe o que é eternidade? Você sabe? Combina com Deus te castigar eternamente por um período de 1 ano supostamente desviado dos caminhos do Senhor? Você sabe o que é eternidade? Eternidade não tem fim. Inclusive usam esse instrumento inferno interpretando de formas erradas, porque para mim inferno é a separação de Deus com o homem. Uma depressão já é um inferno, uma ansiedade acentuada já é um inferno, uma crise de ansiedade, problemas emocionais intensos já são infernos. Agora, você ser punido eternamente, eu fiquei 20 e poucos anos me perguntando o porquê disso, mas aceitando e não pensando, porque se eu pensar eu estou errado, estou fora do caminho. Não, inferno, é injusto isso, combina com Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia diz que Jesus, quando ele se refere ao seu fardo, ele diz: meu fardo é leve, é manso, meu jugo, né? É manso, é suave. Aí não, você se desvia, se apostata, bota lá milhões de bilhões e trilhões de anos eternamente sofrendo por causa de 1 ano de comportamento, segundo a igreja, errado. Está errado esse tipo de pensamento. Está errado. Muitos estudiosos já não
preveem o inferno como esse suplício eterno que a igreja prega. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num Deus de amor, num Deus de misericórdia e paixão. Eu não acredito que nós estamos aqui sem pedir para estar aqui nessa terra, para passar por um período de prova, para daí ser aprovado ou não para ir para o céu ou para o inferno. Deus é um Deus de misericórdia, de amor, Ele é um Deus de justiça, mas a justiça dele se sobressai muito mais no amor. Não é essa justiça que nós estamos por aí pregando. Tem gente que prega que até não dá o dízimo, é pecado. Vem cá, quem te ensinou isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Está escrito lá em Malaquias: fazei prova de mim, vocês roubam de mim. Em Malaquias, para você ter uma ideia, fala sobre o dízimo vinculado aos sacerdotes, ao dízimo do dízimo. E está vinculado à igreja de Israel. Eu conversei já com um amigo meu, judeu, sacerdote, ele mesmo diz: François, dízimo não é para a igreja cristã, dízimo é para os israelitas. Mesmo assim, hoje é diferente. Mas se usa esses termos para que enriqueça a igreja, e Deus me livre se você estiver na igreja e não der o dízimo. Você é excluído, você é botado fora, você é subjulgado. Quem te ensinou a fazer isso? Quem te ensinou a você, pastor, pastora? A igreja católica eu não vejo muito isso, né? Mas mais as igrejas evangélicas é meu contexto maior. Mas quem te ensinou a julgar o teu membro da igreja pelo dízimo que dá? Pela oferta que ele dá? Vocês são raça de víboras. O prazer do dinheiro é muito maior do que o coração humano. Finge que curam as pessoas, mas criam dependências emocionais, julgando que tem que ficar debaixo de uma cobertura espiritual para ter uma liberdade de vida, uma prosperidade de vida. Vocês são corruptos. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que Deus está dizendo que façamos sim o homem à nossa imagem e semelhança. Quando eu digo imagem e semelhança, quer dizer que nós temos a chama divina dentro de nós. Nós somos, metaforicamente falando, pequenos deuses com atributos lindos e maravilhosos. E esse cérebro, quando muito bem usado, ele prospera, ele gera riqueza, ele gera frutos de liberdade de pensamentos. E vocês trazem penitências, medo, vergonha, culpa. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de você. Não precisa de intermediários. Não precisa de intermediários. Terceiro ponto: prazer tratado como ameaça. Sentir prazer é pecado. Prazer no sexo, prazer no dinheiro, prazer em conquistas materiais. Sentir prazer em ser autônomo, de ter liberdade interna, quer dizer que você está em pecado. Cantar uma música que não seja evangélica quer dizer que você está em pecado. Tomar um pouco de bebida alcoólica quer dizer que é pecado. Aonde você vincula isso? No sentimento de punição? O cristão não pode sentir prazer, não pode ter liberdade de pensamento, porque se pensar diferente está em pecado, se pensar igual faz parte da cúpula. Eu digo isso porque, com muita dor, depois que eu entrei na neurociência e entendi o processo da mente humana, porque eu sou neurocientista, eu sou psicanalista, depois que eu entendi o comportamento humano, depois que eu entendi o padrão de comportamento do nosso cérebro, eu entendi que
eu enterro ainda mais as questões de liberdade de pensamento. Eu uso as crenças que foram colocadas negativamente para punir as pessoas e tornarem elas escravas. Esses sentimentos, que são chamados os sentimentos pobres, e padrão de sentimento, como vergonha, culpa, raiva, ódio, que a gente sempre preza mudança de pensamento para pensamentos positivos, mas quando eu mantenho essas pessoas nesse padrão de comportamento, eu torno elas alienadas. E não com liberdade de pensamentos. Leia o livro Mais Esperto que o Diabo. Você vai se libertar de muita coisa. Quarto ponto, desconexão do corpo e do agora. Muitas vezes o corpo é reprimido e a vida presente é desvalorizada. Ou seja, não incentivam você a exercitar o corpo, a somente exercitar o espírito, se esquecendo que corpo, alma e espírito é unido. Se eu não estou bem no corpo, eu não estou bem no físico. Julgam também se a pessoa bebe, se ela toma, não tem oportunidades de louvar a Deus e de adorar a Deus, porque você julga aquele que fuma e que come e que bebe, aliás, que bebe, e não julga o pastor que é gordo, e não julga o líder que está mega obeso, sendo que o problema emocional, segundo a neurociência, é a mesma, a ansiedade, problemas emocionais do passado. Não estou julgando também o gordo, eu sei que é problema emocional, mas não exclua um e coloque o outro, porque não é visual. Sem corpo e presença não existe inteligência emocional. Aprenda a respeitar o seu corpo. É isso mesmo. Quinto ponto que eu queria trazer para vocês, e último para nós acabarmos a nossa reflexão, dependência e perca de autonomia interna. Nós falamos um pouco ali em cima. As pessoas têm dependência dos seus líderes espirituais. Não estou dizendo que não precisam ter, é importante. Mas você, líder, guie pelo caminho correto da inteligência emocional, da verdadeira religião, que é amar a Deus, amar os seus princípios, porque Deus, Jesus Cristo, que eu tenho por base, são os maiores neurocientistas desse planeta. Eles ensinam o caminho correto, mas eu interpreto errado. A religião treina as pessoas para não confiar em si mesma, mas para apenas confiar em seus líderes. Sendo que a confiança tem que estar aqui dentro, porque quando eu confio em mim, eu cresço, eu prospero, eu subo, eu crio conexões de poder para a minha vida para ter sucesso. Às vezes o sucesso também é taxado como falta de comunhão com Deus. Onde você já se viu esse tipo de coisa? Eu já tratei muitas pessoas evangélicas, muitas pessoas religiosas, melhor dizendo. Eu digo com propriedade que mais de 70% estão com problemas emocionais. E às vezes não conseguem se libertar desse circuito de crenças limitantes, fazendo com que a pessoa tenha depressão, ansiedade aguçada, se autopuna. A imagem e semelhança de Deus é a semelhança de Deus em mim. Só que a religião prega o contrário. Eu trago Deus para mim e materializo o meu corpo como se fosse Deus. Isso está errado. Isso está completamente errado. O meu corpo não dá para comparar com a essência do corpo espiritual de Deus, mas eu tenho que fazer isso, vinculando o meu corpo com as crenças divinas. Como, por exemplo, no meu corpo eu não posso sentir prazer, no meu corpo eu não posso ter um momento de alegria em beber com os amigos, no meu corpo tem religiões que não permitem um esporte, eu jogar um futebol, usar saia, não vestir
uma calça, não usar da vaidade. Então eu uso o meu corpo para divinizar as coisas. Deus não é corpo, Deus é espírito. Deus é energia, Deus é sentimento. Nós temos Deus dentro de nós, mas eu não posso usar esse corpo para divinizar tudo. É pecado sentir prazer. Ai, se eu sentir prazer ao olhar algo que me atrai, que atrai os meus olhos, eu estou em pecado. Isso está errado. A maior virtude de Deus é nos dar liberdade de pensamento. E essa liberdade nos gera sucesso e prosperidade. Comente aqui o que você achou. Eu sei que é pesado, mas libertador. Fica aqui o meu abraço para você e até mais.